Olá, tudo bem com vocês? Vocês já se perguntaram como as histórias das pessoas podem nos transformar? Eu sou Wanda Scopel e esse é o Notas e Novidades, o podcast onde contamos histórias e conectamos pessoas. Em cada episódio trago lindas histórias com pessoas que são fundamentais para o planeta, pelo ser humano que são e pelo trabalho que realizam. Fiquem com a gente e vamos acompanhar juntos as muitas formas de nos conectarmos com o mundo e com as pessoas. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o nosso bate-papo mais do que especial é com a Maria Elisa Donadel dos Santos, psicóloga, neuropsicóloga, terapeuta familiar e bióloga. Seja muito bem-vinda ao Notas e Novidades, Maria Elisa. Obrigada, Wanda. É um prazer estar aqui contigo. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. E nós é que estamos muito felizes aqui, o Notas e Novidades, nossa equipe muito feliz por receber você e principalmente, Elisa, para falar de um tema muito importante que você é super especialista, né? Mas antes de começarmos a falar desse tema, eu quero saber de você, Elisa, sobre suas escolhas. Como foi que você escolheu a sua profissão? Então, a psicologia, ela não foi a minha primeira opção. A minha primeira opção, eu cursei ciências biológicas, sou bióloga, né? Mas eu sempre fui apaixonada pela vida, pelo estudo da vida, né? Então, ela não foi a minha primeira opção. E após as ciências biológicas, acabei cursando psicologia, que já era realmente a dúvida entre biologia e psicologia. Mas e quanto tempo você ficou na biologia? Você foi professora, né? Lógico, acompanhei toda a tua trajetória aí, Elisa. Olha, eu fiquei na biologia uns 10 anos. Uns 10 anos. 10 anos. E sempre aquele sonho, né? É porque a biologia ela vai até um ponto onde ela explica os processos biológicos, mas a questão comportamental a gente acabava por não ter essas respostas. Então sempre ficava aquela como se algo tivesse faltando, né? Tá, mas e qual que foi assim, a gota d'água, o start para você decidir, não, agora eu vou fazer psicologia? Eu acredito que, como eu sempre trabalhei na área da saúde e as pessoas traziam muitas demandas, e sempre aquela questão do acolhimento, e algumas pessoas traziam até algumas coisas mais íntimas, coisas assim que existia o limite aonde eu podia chegar enquanto trabalhadora da saúde, que não psicóloga, e eu podia até ali e não podia ultrapassar aquele limite. Então, é onde me tocou a necessidade de ir além, para entender mais além o ser humano. Assim, Elisa, você, além de ser professora, né dentro nos cursos técnicos que você deu aula longamente, você também trabalhou no serviço público, né? Ou trabalha no serviço público também. Como é que você conciliava esses dois trabalhos? O que você fazia nesse serviço público? Então, no serviço público, eu sou servidora pública de carreira, né? Sou servidora pública, tenho o maior orgulho disso, né? Então, sempre eu conciliava fora do horário de trabalho. Então, sempre estudando fora de horário de trabalho. Então, sempre com essa rotina, o tempo que restava, né? Então, eu sempre tive a minha sorte, eu digo, posso falar com uma questão de sorte, que eu sempre gostei de estudar. Então, eu não via como um prejuízo chegar do trabalho e estudar. Então, eu não via isso, eu via como algo prazeroso. Eu acredito que isso foi a diferença nesse decorrer de tempo, conciliando trabalho, estudo, novas formações, especializações. Não, porque eu falo para você, servidora pública, professora, aí ingressou num curso de psicologia, né? Para adequar tudo isso com família, marido, filhos, né? Adequar não é muito fácil, né? Só se realmente a pessoa quer muito mesmo, né? Como eu tinha muita vontade mesmo, isso era uma coisa muito
eu não vou usar o termo vocação, mas eu posso dizer assim que seria quase isso, quase um chamado. Eu não vou colocar assim, era um chamado a mim, né? Eu não tinha nenhuma situação em estudar, né? Alguns colegas meus falavam assim: ai, mas você não cansa? Não, eu não canso, porque eu gosto. Eu não fazia como algo, como se eu estivesse se perdendo. Era leve, não fosse um peso, né, Isso, Elisa? sempre levei de forma bem leve. Lógico, com todas as dificuldades, né, que a gente tem conciliando tudo isso que você falou, mas, de certa forma, com uma leveza, porque o objetivo era conseguir aquilo. E nisso tudo tinha que abdicar de alguma coisa. Sim. Não é? Sempre assim, você tem que abdicar de alguma situação, de um conforto da casa, do lar, de assistir uma TV, de ficar no ócio, para poder estar estudando, né? E realmente focando num futuro, né, Elisa? Sim. Eu vejo dessa forma também, né? Que isso, além de ser prazeroso, né? A gente tem que pensar também no futuro. E você, depois que concluiu o curso de psicologia, você fez especializações, né? Você focou em alguma área específica? Sim, eu fiz algumas especializações na área da psicologia, mas o meu foco realmente era na neuropsicologia, porque eu queria entender mais os processos, né? Então, eu fiz a especialização, sou especialista em neuropsicologia e, desde então, o meu foco de trabalho é em avaliação neuropsicológica, né? Fazendo avaliação neuropsicológica desde criança até idosos, né? Então, assim, focado nessa área. Certo. E para que servem essas avaliações neuropsicológicas? A avaliação neuropsicológica ela é muito importante porque ela avalia a condição cognitiva, né, da pessoa. Quando a gente avalia os processos, como que está a memória, a atenção, as funções cognitivas, as funções executivas. Também é feito uma avaliação de humor, da personalidade. Então, é como se você fizesse um mapa daquela pessoa, né, com testes específicos que levam em consideração dados quantitativos, mas também, durante a avaliação, a questão qualitativa, né, a questão subjetiva do ser humano também, né, que somos humanos e a gente tem questões subjetivas. E isso é entregue para o paciente tenha o seu mapa, o seu funcionamento cognitivo. Entendi. E você trabalha com vários transtornos também, não é? E vamos falar especificamente de um que você trabalha, né? Que a gente quer explorar ao máximo você aqui. Elisa, o que é o TDAH? O TDAH é o déficit de atenção e hiperatividade. É um transtorno do neurodesenvolvimento, mas que ele tem base neurobiológica. Porque mesmo ele ocorre de forma bioquímica, tem as bases neurobiológicas e neuroquímicas, mas a gente coloca como transtorno do neurodesenvolvimento porque, no decorrer, ele acaba tendo prejuízo ou acaba cometendo justamente a parte comportamental, como que o indivíduo vai se desenvolvendo no decorrer do desenvolvimento humano. E a pessoa já nasce com esse transtorno? A base genética ela é bem evidente, a evidência traz isso, né? Tem uma composição genética bem importante, né? Tanto que muito dos adultos que hoje a gente faz o diagnóstico, né, do TDAH, ele acaba até descobrindo o TDAH pelo filho. Então, ele começa a procurar, a tentar entender o comportamento do filho, e ele acaba descobrindo que esse era o comportamento dele lá na fase infantil e que ele não tratou em nenhum momento, né? E daí ele busca aquela avaliação, busca um atendimento, porque ele quer entender. Eu também tenho alguma coisa aqui, eu também era assim, né? Eu acho que
que eu tive isso. E geralmente, na maioria das vezes, acontece muito do pai ou a mãe descobrir que realmente é um TDAH. Então, eu acho assim, eu falei TDAH, mas se fala TDAH. Isso. É isso? Déficit de atenção. Pega o A, isso. o A já emenda no H. Isso, TDAH. Tá bom. E quais são os tipos de apresentação do TDAH? Isso. TDAH. Tem 3 tipos de apresentação. Tem a apresentação desatenta, né, que é o TDAH desatento. E tem o TDAH que ele é hiperativo e impulsivo. Não que ele não tenha um componente de desatenção, mas a hiperatividade e a impulsividade, ela sobressai. Né? Então, ela, não que ele não seja desatento, mas a hiperatividade e a impulsividade, ela é mais visível. Né? E também o TDAH combinado, que é a junção disso. É o TDAH desatento com o hiperativo, com o impulsivo. Então, é o TDAH combinado, misto, que é a junção dessas 2 formas. E nós podemos chamar o TDAH de doença? Ele é classificado como um transtorno, né? Classificado no manual, né? no manual no DSM-5, ele é classificado dentro da CID-10, da CID-11, sim, ele é considerado um transtorno. É um transtorno. Então, eu ia até perguntar aqui, por que o TDAH é considerado transtorno do neurodesenvolvimento? Isso. Por conta que ele traz prejuízo, né? Ele traz prejuízo, né, no histórico desde da primeira infância, e ele tende a... na infância, ele vai ser um idoso com TDAH. Né? Ele vai percorrer o percurso. Toda a sua história ali de vida adulta, jovem, adulto, tudo vai... Ele não tem cura. Não tem cura. Não, ele não tem cura. Então, o que tem é estratégias, né, que você vai adotando, né, e tratamentos com medicamentosos, com terapia, com suporte escolar. Muito importante a equipe multiprofissional, né, que acaba trabalhando junto. Isso eu estou falando que é mais comum em criança, né, que é identificado, isso já acontece, isso já tem um movimento positivo. Eu ressalto aqui a importância da educação, né, que geralmente a educação ela é muito importante porque ela consegue identificar também. Então, é um trabalho em conjunto, que não só da educação, não só do psiquiatra, não só do psicólogo, não só do psicopedagogo, é um trabalho em conjunto, em equipe. E como que esse transtorno se manifesta na criança? Então, a criança, quando ela começa o desenvolvimento neuropsicomotor, geralmente já é uma criança que notoriamente ela já é uma criança mais ativa. É uma criança que ela se destaca. Lógico que tem que levar em consideração o desenvolvimento típico da criança, mas ela já se destaca por ser uma criança que ela é mais hiperativa que os demais. Né? Sobe, desce, pula. É aquela criança que demanda assim, sempre tem que tomar mais cuidado, porque é propensa a sofrer acidentes, cair, mais desatento. Isso lá no desenvolvimento, né, logo ali que começa a caminhar. E na fase pré-escolar já se torna bem evidente, porque essa criança não deixou de ser hiperativa, mas lá na fase escolar é uma criança que em sala de aula ela é mais hiperativa, ela é desatenta, ela é mais agitada, né? Algumas crianças podem ser até agressivas por não saber lidar, né? Pela própria questão da imaturidade, né? De falta de filtro, né? Pode ser mais agressivas. Então, é bem importante nessa fase pré-escolar identificar se se trata mesmo do transtorno de TDAH ou pode ter outras condições que não são um TDAH. Então, é bem importante o acompanhamento do especialista e verificar essa situação. Tá, mas as crianças com TDAH, elas são sempre agitadas?
As crianças com TDAH, nem sempre elas são agitadas. Tem, por exemplo, a questão do TDAH desatento. Então, o TDAH desatento é uma criança que ela não é tão agitada, né? Então, às vezes, ela tem essa criança é uma criança que tem que ter um olhar para ela, porque, às vezes, ela não chama tanto atenção como aquela que está se movimentando o tempo todo. Mas ela é desatenta. Então, ela é mais quieta, mas ela tem aquela dificuldade de distração, desatenção. É uma criança que demora mais para copiar do quadro, é uma criança que demora mais para entregar a atividade. Nem sempre ela vai ser agitada, né? Entendi. E como que o TDAH afeta o rendimento escolar e a autoestima na infância? É bem importante, porque a criança ela não tem controle sobre isso. Ela é diferente, né? Ela sabe que ela é diferente, né, Elisa? Ela não tem controle sobre isso. O cérebro, ele fica, a gente chama de cérebro arborizado. Ele tem um ponto e daí ele faz ramificações e ela não consegue conectar de novo naquele ponto. Então, ela fica buscando várias ramificações. A criança ela não entende o porquê que ela é dessa forma, né? Então, assim, ela começa, calma aí, né? Isso tem alguma coisa estranha, porque isso talvez ela não faça assim, de uma forma assim tão consciente, né? Isso é uma forma assim mais irreflexiva, né? Por que acontece comigo que por mais que eu tente aqui, por que eu não estou conseguindo copiar do quadro? Por que eu não estou conseguindo fazer isso? Mas ele tem essa consciência? Ele faz essa autoanálise? Ele percebe que o rendimento dele é diferente e existe algumas possibilidades dele ficar muito irritado em relação a isso e ele ter revoltado, irritado e pode acontecer dele ter alguns rompantes de irritação, agressividade, por ele não saber lidar com isso, né? Isso é uma situação importante. E tem a criança que ela começa a ter uma baixa autoestima. Ela pode desenvolver um transtorno ansioso na infância, um transtorno depressivo, né? Então, algo está errado comigo. Tem alguma coisa errada. Por que todo mundo consegue copiar do quadro e eu estou tendo o mesmo empenho aqui que todo mundo e quando eu vejo já apagou e eu não consegui. Então, isso é um mecanismo, né, bem comum. E, Elisa, assim, que as crianças às vezes se distraem com alguma coisa, né? Não sei, diversas coisas dentro de qualquer lugar, no caso, né? E qual é a diferença de uma criança que é distraída de uma que tenha esse transtorno? Então, para ser caracterizado o transtorno, ele necessariamente ele tem que trazer um prejuízo, né? O TDAH, ele tem alguns critérios para que seja classificado como TDAH. Então, ele necessariamente tem que trazer um prejuízo na escola ou em dois ambientes, necessariamente na escola ou em casa. Então, ele tem o prejuízo. E não meramente uma criança que ela é distraída, mas que, de certa forma, ela está conseguindo ali acompanhar, mas sem o prejuízo. Então, a diferença principal é se causa ou não prejuízo. Tá, mas esse diagnóstico, essa percepção, né? A mãe tem essa percepção em casa, logo que a criança começa a se desenvolver, ela consegue entender que tem alguma coisa diferente? Então, a minha prática... Ou demora muito? A minha prática na clínica, geralmente a mãe percebe assim, que é uma criança que ela é realmente mais hiperativa, né? Que se tem outros filhos, pode até fazer um comparativo. Olha, o fulano não era assim, né? É uma criança que ela, às vezes, ela tem uma irritação maior, acaba respondendo de forma mais assim reativa, né? É uma criança mais teimosa, é uma criança mais petulante. Não, é porque ele não consegue filtrar isso, né? Ele não consegue ter esse filtro. Geralmente, quando entra na escola, se fecha bem essa percepção da mãe. Olha, em casa era assim,
mas não podia dizer que era um TDAH porque não tinha o outro critério que seria ter esse déficit, essa dificuldade em 2 ambientes. Então, na pré-escola é bem determinante mesmo. Então, os professores, eles estão preparados para ter esse olhar para a criança, se tem alguma coisa diferente? São preparados para isso, Elisa? Olha, os professores, eles são fundamentais nesse processo. Eu percebo que hoje, na minha experiência, no que chega para mim até a clínica, os professores conseguem, sim, perceber essa criança. Tem um movimento muito positivo da educação, que é sinalizar. Olha, essa criança, ela, né, tá com essa dificuldade, chama os pais, acaba o professor sendo o ponto, assim, crucial ali no ambiente escolar, né? Então, muitas vezes, as avaliações que a gente faz, ele tem um percursor que é o olhar do professor. Às vezes, o olhar não parte da mãe e do pai, parte do professor. O professor com a equipe pedagógica sinaliza, daí, às vezes, faz esse caminho ao inverso. Ah, não, mas realmente em casa ele também é assim. Pode acontecer o inverso, dos pais sinalizarem ou pelo caminho da escola para os pais. Ok. Antes da gente continuar aqui, vamos falar de alguns livros aqui, tá? Vou mostrar aqui para vocês, tá? Temos aqui, ó, não sei se você conhece, Elisa. Uhum. Vida e Obra do Médico e Idealizador da UOPECAM, tá? É uma biografia do pai da UOPECAM, sim, certo? Esse é o pai da UOPECAM, o criador, o verdadeiro criador da UOPECAM. Esse hospital gigante de Cascavel, que atende Cascavel e região aqui, né, Elisa? Sim. Aqui tem toda a história dele, uma biografia feita pela jornalista super competente. Um beijo para Tânia Moraes, aqui, ó, tá? Quem tiver interesse de conhecer essa história, pode mandar mensagem aqui mesmo no vídeo, no YouTube mesmo, aqui, ou no Instagram, tá? Manda mensagem que tem interesse de adquirir esse livro, tá? Ele está sendo entregue de forma gratuita, tá aqui, ó, tá? Não esqueçam, Vida e Obra do Médico Idealizador da UOPECAM, Dr. Antoninho Ricardo Sabe. Parabéns, Dr. Antoninho, por essa gigante UOPECAM que atende milhares de pessoas todos os dias. Temos também aqui o livro Prática de Enfermagem. Quem gosta, né, trabalha com a área da saúde, enfermagem, pode ser qualquer curso da área da saúde, que aqui temos, além de enfermagem, tem primeiros socorros, um guia de primeiros socorros. Sim, aqui. Conheço o livro? Conheço o livro. Um guia de primeiros socorros aqui. Então, da minha autoria, por sinal, aqui, gente, tá? Quem cuida de pacientes em casa, um cuidador do idoso, que queira uma base, um norte para atender paciente, pode também entrar em contato e adquirir o livro aqui no nosso canal, tá bom? É isso aí. Bom, seguindo em frente aqui, então, Elisa, você falou, né, muito bem de todo esse transtorno, né? E agora vamos seguir falando sobre como que é esse transtorno na adolescência. Então, na adolescência, ele já tem um perfil um pouquinho diferente. Ele não deixa de ter as características da desatenção, mas, porém, geralmente, como já é um adolescente que não vai ficar andando para lá e para cá, demonstrando assim, dessa forma a hiperatividade, ele geralmente tende a compensar isso de uma forma impulsiva. É um adolescente mais impulsivo. E, então, assim, continua sendo um adolescente, uma criança que veio e passou para a adolescência com a questão da desatenção, mas a forma de comportamental se dá mais pela impulsividade. Entendi. Uhum.
E como a avaliação neuropsicológica ajuda a diferenciar o que é o TDAH, tá, das crises típicas da adolescência, assim? A avaliação, o TDAH é bem importante colocar que ele é uma avaliação clínica, né? Necessariamente, para fazer o diagnóstico de TDAH, não tem necessidade da avaliação neuropsicológica. Então, o profissional ele tem condições, por ser critérios clínicos, de fazer o diagnóstico de TDAH ou não. O que diferencia a avaliação neuropsicológica é que a gente avalia se tem prejuízo nas funções cognitivas. Então, assim, a gente avalia também a questão do humor, porque é muito fácil confundir o TDAH com ansiedade, por exemplo, né? Então, a ansiedade, ela pode causar desatenção. Então, na avaliação neuropsicológica, a gente consegue delimitar bem isso. Né? Os sintomas primários do TDAH, se tem condições relacionadas ao humor. De repente, você faz uma avaliação neuropsicológica para um paciente que ele já tem o diagnóstico de TDAH e o especialista ele quer realmente verificar se não tem um déficit em qual atenção. Atenção dividida, atenção alternada, ou isso está em base de memória. Então, na verdade, a avaliação neuropsicológica mostra onde está o déficit, se tem déficit, né? Também na avaliação neuropsicológica a gente faz algo bem importante, que é a avaliação da inteligência, né? Se essa criança, se esse adolescente, ele teve algum prejuízo nessa área, na área da linguagem, na área da percepção, né? Então, a avaliação neuropsicológica, por si, ela dá o mapeamento das funções cognitivas, né? Mas deixando claro que que o diagnóstico de TDAH, ele é um diagnóstico clínico. Quem faz esse diagnóstico clínico do TDAH? Qualquer médico, não precisa ser médico especialista. Neurologista? Neurologista, psiquiatra, o clínico geral, o pediatra, o psicólogo, sim, ele tem condições, isso é previsto para fazer esse diagnóstico. Então, o diagnóstico, ele é clínico, né? Existe pessoas, profissionais que dominam muito bem essa área e a própria educação tem um olhar muito criterioso. Geralmente, a educação ela conhece muito bem os critérios e, quando ela manda, ela já direciona. Pode-se saber que o professor ele tem esse olhar, sim, a educação tem esse olhar, e muitas vezes vem já direcionado, né, que observa-se que atende aqueles critérios ali para o TDAH. Elisa, e assim, você falou da adolescência, falou das crianças, né? E é possível descobrir o TDAH na vida adulta? É possível e é muito válido. O TDAH na vida adulta, ele já é um diagnóstico tardio, né? A diferença muito grande é que, por ser descoberto na vida adulta e por ser tardio, muito provavelmente esse adulto já tem alguma comorbidade, né? Não tratou antes, né? E geralmente o adulto ele começa a perceber variação no trabalho, no dia a dia, como eu falei anteriormente, até o comportamento do filho. E começa, calma, mas eu tive esse comportamento, por que é tão difícil para mim, a minha produtividade, ela é tão baixa, a qualidade às vezes é comprometida, eu tenho uma questão de a tendência a procrastinar as tarefas, então começa a verificar que, calma, tem alguma coisa errada aqui, né? Então, não necessariamente a gente tem que ter bastante cuidado, porque não é todo caso de desatenção que é TDAH, né? Porque um adulto ele pode ter outros transtornos, como transtorno ansioso, transtornos relacionados ao humor, que não é de base neurobiológica e não de base primária, né? Não no neurodesenvolvimento. Então, às vezes fica essa dúvida, né? Será que é um TDAH? Então, isso é bem importante. Por isso que a
A avaliação com o médico especialista, ele é importante. A avaliação neuropsicológica, ela faz uma varredura na vida, né, daquele adulto, que vai desde o levantamento lá da primeira infância, né? A gente geralmente faz entrevista com o familiar, né? Então a gente conhece o histórico todo daquele paciente, para daí sim ver se trata de um TDAH, né, que foi descoberto tardiamente, ou de repente pode ser um outro transtorno associado, ou até mesmo o estresse do dia a dia, né? Mas é bem comum e é bem válido o diagnóstico de TDAH na fase adulta. Mas Elisa, assim, que veio, descobriu lá que idade na fase adulta? Qualquer idade na fase adulta. E os prejuízos que ele teve até chegar à idade adulta? Se a pessoa teve vida normal, trabalhou, como seria isso? Geralmente, as pessoas, elas têm um transtorno associado, um transtorno ansioso. É uma pessoa que, durante toda aquela etapa de vida, ela teve uma baixa autoestima, comparação com os outros. O diagnóstico tardio, ele dá para o paciente, e isso é um questionamento que muitos pacientes que eu atendo na clínica falam: mas adianta fazer esse diagnóstico agora? O que muda? Muda o autoconhecimento, né? O autoconhecimento é fundamental. Calma aí, eu não era uma pessoa preguiçosa, eu não era uma pessoa que tinha dificuldade, uma pessoa com nível intelectual abaixo dos outros. Calma aí, existia e existe uma explicação por essa forma, por eu ser dessa forma, né? E esse autoconhecimento é muito importante para o paciente, que às vezes já vem lá com tratamento psiquiátrico, tomando medicamento para ansiedade, para depressão, para não dorme, tem que tomar medicação para insônia, e de repente você faz um diagnóstico de TDAH e esse paciente: calma aí, era isso, né? Era isso, sempre foi isso. Eu não estou dizendo que vai tirar o transtorno que ele já adquiriu, né? Um transtorno comórbido, porque depois que já está um transtorno, ele já está um transtorno que ele está já estabilizado, que já é do paciente, ele não tem como lhe deixar, né? Ele vai continuar tratando aquele transtorno de humor, e também ele vai usar mecanismo, ou medicação, ou alguma forma de tratamento em conjunto com o TDAH, né? Interessante isso. Vamos falar de prejuízo, então. Quais os prejuízos, então, quando não é identificado e nem tratado, Elisa? Olha, eu penso assim, e isso é muito comum, isso é evidência, que o prejuízo maior é a questão mesmo dos transtornos que vêm comórbidos, né? A própria questão de limitação das capacidades diárias. Faço uma avaliação num paciente que está há 3 anos tentando concluir uma faculdade e não consegue concluir uma faculdade, ou está tentando finalizar as disciplinas do mestrado e não consegue, e começa aquele sofrimento, aquela situação. E daí, quando é feito o diagnóstico de TDAH, que começa a fazer o tratamento correto, chega e fala assim: nossa, meu Deus, o que eu perdi até agora, né? Então, isso é muito comum, esse prejuízo mesmo de coisas que foram se perdendo pela questão mesmo do TDAH. A questão do trabalho, a questão de oportunidades, de muitas vezes ocupar um cargo que é um cargo abaixo do potencial, né? Então, isso é prejuízos sociais, né? O adulto com TDAH, às vezes, um pouco mais impulsivo, um filtro um pouco menor, acaba sendo mais impulsivo. Às vezes acaba passando uma imagem de descaso: olha que pessoa, nossa, essa pessoa passou por mim, e é uma pessoa antipática, é uma pessoa
que não tem importância, e simplesmente não é por isso, né? Não é por isso. Então, acaba tendo prejuízos sociais, prejuízos acadêmicos, prejuízos profissionais, prejuízos financeiros, né? Por não conseguir fazer um controle adequado das finanças e uma organização financeira. E o prejuízo nos relacionamentos, não só no trabalho, né, nas escolas, enfim, mas em casa, uma pessoa que é casada, que tem filhos, como seria? Tudo dentro tem prejuízo nessa área também. É uma pessoa que no relacionamento ela pode apresentar mais impulsividade, né? Então, assim, quando eu falo impulsividade, é perceber que falou depois que já disse e o companheiro ou a companheira já ficou chateado pela situação, né? Então, e coisas rotineiras, assim, que parecem bobas no decorrer do cotidiano, mas desde você esquecer uma toalha, vou dar um exemplo, em cima da cama, e o teu companheiro ou companheira fala, olha, novamente, essa toalha está aqui em cima da cama, eu vou colocar de novo. E a pessoa fala assim, eu errei de novo, mas não vai mais acontecer. E no outro dia acontece novamente. E novamente aconteceu aquelas situações. Eu estou dando um exemplo da toalha, mas pode ter inúmeros exemplos aí, mas né? E tem, Elisa, e tem. Mas como que o TDAH afeta os seus relacionamentos? Pessoa que é casada, que tem filhos, que tem uma rotina familiar aí, como que afeta a pessoa que tem esse transtorno? Como é que é a vida dela nessa família? O que acontece é sempre marcado por pequenas coisas que no dia a dia vai passando assim, como se fosse proposital, né? Por exemplo, você esquecer um compromisso, olha, você passa lá e passa no mercado e você pegue um leite, um macarrão e uma batatinha. A pessoa vai lá e ela simplesmente traz o leite e esqueceu a metade. Né? Não foi proposital, em alguns momentos acaba criando uma situação, porque às vezes a pessoa que está do lado acaba fazendo uma leitura de descaso. Nossa, custava prestar atenção, eu só dei essa função, eu só falei que era para fazer isso e não fez, né? E outras coisas no dia a dia mesmo, que vai passando como se fosse pequenas coisas, mas que acaba afetando o relacionamento, se esse relacionamento não está preparado para esse tipo de situação, né? Algumas pessoas acabam... Vou dar um exemplo muito comum, que é a questão das respostas em WhatsApp. Olha aqui, oi, bom dia, tal, você lembra de fazer tal coisa, tal, e a pessoa não... Ela leu, ela não teve um descaso, ela leu. Algumas vezes ela pensou que ela respondeu, né, ela não respondeu. E daí isso pode gerar... Estou dando exemplos assim para contextualizar mesmo, né? E às vezes a pessoa pode falar, nossa, que descaso, você não me respondeu, você... E não foi proposital, foi realmente porque na questão da desatenção aquilo ali passou, né? Então, alguns relacionamentos podem sim ter esse comprometimento. É importante o autoconhecimento, porque depois que você fala assim, calma aí, ele não está fazendo isso porque ele tem algo comigo, eu não sou importante para ele, né? Calma aí, é maior que isso, né? Isso aí não é comigo, é dele essa situação. Interessante isso, né? Porque a gente faz um juízo, né? Sim. E não tem nada a ver, né? Sim. E quais os principais cuidados para não confundir a ansiedade com o TDAH, com depressão ou outras questões emocionais que a pessoa possa ter? O transtorno de TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Com base neurobiológica e no neurodesenvolvimento. Os outros transtornos, por exemplo, que nem de ansiedade, depressão, ele é um transtorno que ele está em outra categoria, né? Ele tá classificado dentro do transtorno de humor.
Então, são duas coisas totalmente diferentes, né? O TDAH, ele necessariamente, ele tem que ter tido início precoce na primeira infância, tem que ter sido observado, né? Ele não surge na vida adulta. Então, o que acontece? Muitos adultos, eles vêm com queixa, eu estou desatento, eu estou procrastinando, né? Mas é um adulto que ele não teve histórico de prejuízo na primeira infância, na infância, né? E ele começou com um quadro de esquecimento, um quadro de memória na fase adulta, né? Depois dos 12 anos, adolescente. Então, já por aí, já não caracteriza o TDAH, porque necessariamente o TDAH ele tem que ser identificado na infância, né? Muitas pessoas acabam fazendo um julgamento errado, assim. Muitas pessoas acabam banalizando, de certa forma, o TDAH, no sentido que é lógico que a medicação ela melhora muito a concentração. Nossa, ela melhora, são substâncias psicoativas, né, que melhora, né? Então, vários tipos de medicação, enfim, isso é da conduta de cada profissional médico. Mas, muitas vezes, algum adulto ele acaba procurando também um diagnóstico, né? Porque ele quer... seria assim, um acalento se ele soubesse que ele tem TDAH. E tudo aquilo que ele está sofrendo por falta de atenção, por falta de memória, é indecorrente o transtorno. E daí, às vezes, não é. Não é. É decorrente a vários fatores, né? É multifatorial. É a questão do trabalho, ou de uma ansiedade, numa depressão, numa bipolaridade, ou por aí, né? Então, cai por terra essa questão do diagnóstico do TDAH. Não é menos importante, porque nessas avaliações a gente consegue identificar com o paciente aonde está. Olha, isso é um transtorno aqui. E muitas vezes você leva ele a olhar para aquilo e calma aí, vamos tratar disso, né? Não é menos importante. Você tem um transtorno que não é o TDAH, mas que tem que ter um olhar, sim, para isso, né? Entendi. E a medicação, assim, ela é sempre necessária? A medicação, ela é bem utilizada, mas nem em todos os casos vai fazer uso de medicação, né? Nem em todos os casos. Mas a medicação, ela ajuda muito, é muito importante, mas também eu digo que só a medicação, não. Tem que ter um conjunto, né? Por quê? Porque a criança, vou dar um exemplo da criança. A criança, mesmo que ela tome a medicação e aumente o foco dela na atenção e o segmento e foco, mas ela também, a medicação vai dar para ela isso. Mas ela também tem que ter estratégias para ela lidar com isso, né? Então, ela precisa ter foco e ela ganhando foco, ela monta a estratégia para ela conseguir lidar com isso, porque isso vai acompanhá-la para o resto da vida. O adulto diferente, ele não tomou a medicação quando criança e passou, e ele, a trancos e barrancos, com perdão da palavra, ele foi arrumando estratégias que nem sempre eram boas estratégias, para ele conseguir chegar até ali, né? E nessa busca de várias estratégias, calma, o que acontece comigo agora, já falando da fase adulta, que meu Deus, eu faço tanto, mas então eu vou usar um post-it aqui, eu vou aqui ter a minha mesa recheada de marca-texto, porque quando for uma coisa importante, é um marca-texto laranja. Isso ele vai criando estratégias, né? E acaba passando, né? E acaba passando. Só que com todas essas estratégias, e o prejuízo emocional, para ele conseguir se organizar tudo dentro daquilo, né? Então, por isso que geralmente tem comorbidade, um transtorno ansioso, porque imagine o tempo todo você tentando achar uma estratégia para você ficar próximo àquela pessoa que não tem, que está produzindo e você tem alguma coisa errada. É um esforço enorme, e a pessoa às vezes se sente que fracassada, exatamente, não é, Elisa? Exatamente. E não sabe por que ela se sente, ela
né, tem todo esse esforço redobrado que você falou, e ela se sente, eu faço tanto, tá? E eu não consigo chegar lá. Sim. Se sente fracassada. E uma coisa importante, e a gente já tinha falado sobre isso, e também voltando um pouquinho na questão do relacionamento, imagine uma pessoa na fase adulta, né, um adulto, né, que durante todo o dia ele fez todas essas estratégias para ele conseguir ter uma produção que seja próximo ao que os colegas estão tendo. E quando ele chega em casa, o que ele tem? Ele tem uma exaustão. A gente chama uma exaustão mesmo. É como se o cérebro ele desligasse, né? Então ele para. Assim, isso é um mecanismo fisiológico. Ele precisa parar de tanto que ele teve que ficar fazendo conexão, né? Isso não quer dizer que ele parou com as conexões, mas tem uma exaustão, né? Uma exaustão grande. E isso pode ter um prejuízo, sim. Até voltando lá na questão do relacionamento. Ai, nossa, lá no teu trabalho, você foi tão produtivo, você foi tão simpático, e agora você chega aqui e se joga aqui no sofá e não quer falar comigo. É exigido também, né? E não é entendido, né? Isso Por que mesmo. isso aqui em casa agora, sim. né? É um fato muito importante que eu acho assim bem legal, que quando você faz a avaliação, ou, né, e tem o retorno desse paciente com uma devolutiva, e esse paciente às vezes já vem medicado, é muito comum eu ouvir assim, ó, nossa, quando eu tomei a medicação parece que desligou um botão na minha cabeça. E daí você tem a dimensão do sofrimento. Imagina. Né, do sofrimento. Calma aí, eu estou conseguindo ver tudo isso. Então, é um transtorno bastante importante, que merece um olhar mesmo, e um olhar, né, multiprofissional, um olhar bem, bem dedicado, porque ele causa prejuízo, sim. Né? A gente viu o enorme prejuízo, né? E para quem suspeita, assim, que tem o TDAH, uma mãe, enfim, a própria pessoa mesmo na vida adulta ou na adolescência, o que ela deve procurar? A primeira coisa que deve procurar é ajuda especializada, né? Então, assim, é ajuda profissional. Né? Não importa qual profissional, se você vai procurar um médico pediatra, um clínico geral, ou você vai procurar um psicólogo, um psiquiatra, a ajuda tem que vir, tem que partir de algum ponto. Né? Como eu disse, o TDAH ele é um diagnóstico clínico, né? Os profissionais têm capacidade, têm preparo para fazer esse diagnóstico, né? A avaliação neuropsicológica geralmente é indicada para ver se tem algum déficit, né, cognitivo, como que tá as funções cognitivas, mas procurar ajuda profissional. O adulto não tem aquele pensamento que alguns chegam com o pensamento assim, eu vim, mas o que vai mudar para mim agora? Nossa, muda muito. Muda muito, né? Lá atrás eu dei o exemplo de um caso que estava 3 anos tentando terminar um mestrado, e depois de feito o diagnóstico de TDAH com tratamento correto, finalizou em 4 meses. Então, calma aí, né? Então, olha o prejuízo disso. Então, não desistir do diagnóstico, mesmo que do início da infância, na fase adulta, o diagnóstico é importante em qualquer fase. Né? O quanto antes, melhor, para evitar esses prejuízos, né? Para não ter comorbidades, o quanto antes. E o que você gostaria, assim, que você teria de dica importantíssima, que as pessoas entendessem de verdade sobre esse transtorno? Algo bem importante é você ter um olhar em você não ter um julgamento, sabe? É por preguiça, olha, tem esse comportamento aqui porque, nossa, não tem vontade, é um preguiçoso. A ideia é assim, antes de um julgamento moral, né? Fazer uma avaliação dessa pessoa assim, no comportamento cotidiano.
assim, calma aí, por que eu vou... será que é um preguiçoso mesmo? Será que essa pessoa... Não é, será que é uma pessoa preguiçosa? Sempre foi assim. Nossa, desde a infância, sempre... Nossa, foi preguiçoso, não gostava de estudar, sempre foi desorganizado, sempre ter esse olhar, não de julgamento, procurar esclarecimento, né? Nem tudo é TDAH, né? E se corre assim, né? A meios, né? De internet, tudo é TDAH. Não é que tudo é TDAH. O que a gente faz mais hoje é diagnóstico. E quantos TDAH vão... O idoso de 70 anos que viveu a vida inteira e nunca saberá se teve o TDAH. O TDAH sempre existiu, ele não surgiu agora, né? Então, assim, não banalizar o que é feito mas um olhar mesmo, os diagnósticos são mais recorrentes, porque a investigação está sendo mais aprofundada e o olhar está sendo mais evidenciado, né? Desde a educação, todos estão com um olhar, né? Voltado a isso. Então, Elisa, e mitos? O que você deve ter ouvido falar uma série de coisas relacionadas a esse transtorno. Quais os mitos que você mais ouve falar? Olha, muitos. Eu vou citar alguns. Um que eu já falei, a pessoa é preguiçosa, não tem vontade, ou isso é falta de procurar a pessoa não vai na igreja, a pessoa fica muito tempo vendo televisão. Assim, os mitos são os mais complexos. Eu escuto se a pessoa coisas... fica muito tempo na televisão, acha que é TDAH, isso? Nossa, não sai da frente dessa televisão, né? Não, é um preguiçoso. Nossa, é um desastrado. Nossa. Não cuida do quarto, né? Isso, então, não assim, aquilo. geralmente os mitos eles estão muito relacionados ao julgamento da moral, sabe? Eu até falo com bastante cuidado, até já escutei isso, estou falando que eu escutei dentro da prática clínica, assim, também nunca foi para uma igreja, também nunca quis fazer. Então, assim, as coisas são diversas mesmo. Olha, interessante. Já escutei de tudo. Nossa, Elisa, muito interessante esse papo. E alguma coisa que você queira falar para os nossos seguidores aqui sobre esse transtorno? Olha, o que eu tenho para dizer assim, tenha um olhar empático, né? O olhar de empatia mesmo, né? Então, assim, sem julgamento, né? Sem julgamento, a pessoa com TDAH, ela não é uma pessoa que ela, muitas vezes, é uma pessoa que não tem sentimentos, porque passa a ideia de desatenção ou descaso. Não é isso. Então, assim, o que eu posso dizer que é fundamental é um olhar humanizado, sem julgamento. Eu acredito que esse é o ponto principal. Isso aí. Chegamos ao final de mais um bate-papo aqui. Olha quanta coisa que aprendemos aqui, gente. Não deixe de compartilhar, não deixe de passar para os seus amigos, primos, tios, para quem quiser, porque o assunto é muito importante, gente, tá bom? Queremos agradecer aqui, né, Elisa, a disponibilidade, você falar esse assunto que é muito importante, né, TDAH, não é? Eu que agradeço, Wanda, sempre quando a gente tem a oportunidade de trazer um tema que ele tem essa relevância, né, na vida das pessoas, eu fico muito grata, né? Então, eu que agradeço a oportunidade. Um tema de utilidade pública, Sim. Não é, Elisa? Muito importante. Gente, até a próxima. Agradeço a companhia de vocês. Espero vocês lá. Semanalmente são postados os vídeos. Então, acompanhem, inscrevam-se no canal, tanto do YouTube quanto no Instagram. Muito obrigado e até lá. Até a próxima. Obrigada, Elisa. Tá. Muito obrigada.